Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso e falando um pouquinho mais sobre o Google Classroom, eu vou apresentar para vocês então a ferramenta Atividades. Vamos lá? Bom, as atividades existem duas formas. Vocês poderão realizar atividades de forma teste, assim como lá no nosso Moodle a gente chama de questionário, e vocês também poderão realizar as atividades com um anexo que a gente chama lá no Moodle de questões, certo? Então, eu vou mostrar para vocês as atividades estilo teste. Então, vamos lá. Atividade de tipo teste, ela quase sempre vai ter um formulário. Então, vocês vão clicar nas atividades que aparecerem ali para vocês e terá as orientações. Nesse caso aqui, vocês deverão realizar um formulário, ou seja, um teste que já está ali pré-definido, com questões, dentro do próprio formulário do Google. Então, vocês vão vir aqui, ó, eu tenho uma atividade, formulário, que foi postada pelo professor, vamos ver as atividades. Muito bem. Quando vocês clicarem em ver atividades, vocês vão ver toda a descrição, o valor dessa atividade, qual é a data que ela deve de ser entregue. Então, até o dia 4 de setembro, essa atividade deverá ser entregue. Aqui está a minha atividade. Tem duas opções, eu posso fazer ela ou, eu não quero fazer essa atividade. Eu venho aqui marcar como concluída e beleza, ela vai ser entregue em branco para o professor, certo? Mas eu sei que vocês vão realizar todas as atividades. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, vocês ainda poderão comentar aqui dentro da aba atividade. Então vocês poderão colocar aqui alguma dúvida que vocês tenham sobre a atividade e postar. E daí outro colega ou o professor pode interagir. Se vocês quiserem colocar um comentário particular, esse comentário irá cair diretamente para o professor da disciplina. Então, se eu quiser trocar uma ideia com os colegas, um comentário sobre a atividade, eu coloco aqui comentários da turma. E se eu quiser falar diretamente com o professor, comentários particulares, certo? Então vamos lá. Para realizar a atividade, vocês vão clicar então aqui na atividade do formulário e ele irá direcionar vocês ao questionário. Então aqui eu vou escolher o que você está achando do ambiente virtual. Então eu vou aqui escolher as minhas opções. Qual algo sempre importante nessa atividade, até para lembrar vocês. A melhor forma de contato com a universidade é o e-mail institucional. Então é assim que a universidade vai conversar com vocês, é assim que vocês têm acesso às ferramentas Google, é assim que vocês vão ter todos os contatos, todas as informações disponibilizadas para vocês. Então mantenham sempre atentos ao e-mail institucional. Beleza? Bom, preenchi, fiz as minhas escolhas, poderá ter descritiva, poderá ter de mais de uma seleção, poderá ter vários tipos de questões ali. Muito bem, finalizei, eu vou vir em abrir tarefa, ou seja, ele vai voltar para a minha sala de aula e vai mostrar que essa atividade então ela foi realizada e que eu já enviei. Eu tenho a possibilidade, se o professor der essa possibilidade lá na configuração, de cancelar o envio e fazer novamente, beleza? Mas o que acontece? O meu trabalho foi devolvido. O que significa devolvido? Significa que vocês já realizaram e o trabalho foi devolvido para o professor corrigir. Assim que o professor corrigir, ele voltará para cá, informando que já foi realizada a correção e qual é a nota que vocês tiraram, certo? Então essas são as possibilidades dentro das atividades estilo teste. Vamos ver como é que funciona a atividade estilo questão, ou seja, onde vocês deverão anexar um documento? Vamos lá? Então vejam só, a outra alternativa que eu tenho lá no meu ambiente é a atividade estilo questão, ou seja, eu tenho um outro tipo de atividade, e esse tipo de atividade é aquela atividade onde eu irei produzir algo e devolver. Por exemplo, na aula de matemática, o professor deu uma lista de exercícios e ele quer receber de volta a resolução das atividades. Ou o professor deu um artigo e pediu para vocês realizarem uma resenha. Então, quando vocês têm que produzir algo, vocês vão ter esse tipo de atividade. Então aqui tem toda a descrição, vocês vão vir aqui em ver atividade. Ao ver atividade, então tem toda uma descrição da atividade, como ela deve ser realizada. E nesse nosso caso aqui, o professor então pediu para mim encaminhar um documento nessa atividade. Como é que vocês vão fazer isso? Aqui no ladinho, lembrando que sempre vocês vão ter os mesmos métodos de comunicação. Aqui vocês vão considerar comentários com a turma
E neste aqui vocês vão conversar diretamente com o professor da disciplina. Para realizar aquele outro modo também da outra atividade, eu não quero anexar nada, não quero fazer, vou marcar como concluída. Mas é claro que vocês não vão fazer isso. Vocês vão vir aqui em criar ou adicionar um arquivo. Vocês têm a possibilidade de... o meu arquivo já está pronto lá no Word. Eu vou pegar e vou simplesmente anexar. Então eu vou vir aqui em arquivo, vou clicar em arquivo. Quando eu clicar em arquivo, ele vai perguntar aonde que está esse arquivo. Então, eu poderei aqui... arquivos recentes, se eu tiver algum arquivo que eu tenha enviado numa outra disciplina, ele vai estar aqui como recente. Upload é quando eu vou buscar ele dentro do meu computador. No meu drive, ele vai buscar lá no meu drive, meu drive pessoal, então ele vai ter acesso lá ao meu drive de aluno, né, no caso de vocês. Ele vai entrar lá no drive de vocês, tem todos os arquivos, vocês poderão selecionar. Ou com estrela é aqueles arquivos que eu vou lá selecionando e deixo como favorito, então eles já ficam filtrados aqui como estrela, tá bem? Então essas são as possibilidades de anexar documentos. A outra possibilidade que vocês têm é de fazer o Google Drive, então vocês vão direto lá no Google Drive de vocês e vão escolher qual é o arquivo e vão trazer para cá, certo? E a outra forma é colocar um link. Então, por exemplo, vamos dizer que o professor tenha pedido para vocês criarem um podcast ou um vídeo, e ele vai estar lá no Anchor ou ele vai estar no YouTube. Então, quando vocês têm um link, esse arquivo está disponibilizado, vocês vêm aqui, então, em link, ele vai perguntar para vocês qual é o link, vocês vão copiar lá da barra de navegação, colar aqui e encaminhar para o docente. Outra possibilidade eu tenho de fazer na hora, então eu posso fazer um documento, eu posso fazer uma apresentação, posso abrir uma planilha de Excel ou eu posso fazer até um desenho, né? Então são essas possibilidades de criar na hora. Quando eu crio qualquer um desses documentos, ele automaticamente salva lá no meu Google Drive. Então eu posso criar um documento aqui, trabalhar todo ele, salvar e encaminhar para o docente, certo? Então, venho aqui em criar, eu vou criar uma apresentação, um documento. Então, vamos criar um documento. Para editar esse documento, eu posso editar todo ele já vai abrir aqui, eu faço toda a edição do meu documento. O que eu fizer aqui já vai ficar salvo lá no meu Drive e depois disso eu volto aqui na atividade e coloco como entregar. Ou seja, eu tenho certeza que eu estou anexando a atividade? Ok, vou entregar para o professor essa atividade, certo? Quando tiver aqui devolvido, significa que eu devolvi para o professor. Assim que ele corrigir, vocês terão então o feedback da nota de vocês. Espero que vocês tenham compreendido as duas formas de atividade e em breve mais vídeos sobre Classroom para vocês.